Esses aqui são tenébrios, conhecidos pela capacidade de comer qualquer coisa. Mas e se colocasse 10 mil tenébrios em uma melancia inteira? O quão rápido comeriam ela e transformariam em uma papa, apesar do tamanho gigantesco dela? Eu não faço ideia, então foi por isso que eu quis testar e comprei 10 mil tenébrios. Isso com certeza vai ser a coisa mais nojenta que eu já fiz, mas também vai ser uma das mais satisfatórias de todo o canal, pode crer. Beleza, eu já tô com as melancias aqui, mas primeiro eu tô pensando em colocar esse pedacinho de pão dentro do aquário pra ver quanto tempo demora pra essas larvas aqui devorarem ele. Tá bom, eu coloquei o pãozinho ali dentro e como dá pra ver, os tenébrios não perderam tempo nenhum e já começaram a cobrir ele. E claro, logo depois começaram a consumir. Se prestarem atenção, dá pra ver que bem aqui nesse lugar eles começaram a abrir um buraco enorme bem no centro do pão. Se eles fazem isso com um pedacinho de pão, imagino que fazem com uma melancia inteira. Enfim, literalmente depois de só 4 horas, esse pão ficou oco, cheio de tenébrios e com furos pra todo lado. Mas galera, isso aqui não é nada comparado aos outros timelapses que eu vou mostrar nesse vídeo. Eu tenho muita coisa planejada, terminando com os 10 mil tenébrios contra uma melancia inteira. Mas olha só, não achem que o que vem antes é chato, porque vamos começar com sanguessugas. É, meu povo, é isso aí que vocês escutaram, porque pro primeiro timelapse que eu vou gravar, eu comprei 5 sanguessugas grandes. As sanguessugas geralmente vivem na natureza e se prendem em presas desavisadas pra basicamente sugar o sangue delas. E já que eu tenho 5 dessas sanguessugas e estão em cativeiro, isso vai me permitir conseguir um belo timelapse insano delas sugando alimento enquanto vão ficando maiores. Ah, isso aqui vai ficar legal pra caramba. Se você viu meu vídeo sobre criar sanguessugas de estimação, sabe que elas passam quase todo o tempo debaixo d'água, então por isso que eu vou montar um aquário para fazer esse teste. Usando a magia da edição, esse tanque vai ficar pronto agora e já posso colocar as sanguessugas aqui dentro para começar esse teste. Então é isso, eu coloquei cada uma dessas 5 sanguessugas dentro e coloquei essa tampa em cima para elas não fugirem. Logo de cara dá pra ver como elas começam a nadar debaixo d'água e parecem meio que com cobras. É meio estranho para ser sincero, mas quando elas param de nadar vão até o vidro e grudam nele usando a ponta do corpo como se fosse uma ventosa. Cara, isso é bem da hora. Beleza, a comida que eu vou dar pra elas é esse pedaço de fígado bovino. Tá bom, eu vou pegar essa nojeira aqui, colocar dentro do tanque e eu quero ver quanto tempo leva pra essas sanguessugas ficarem gigantes. Então o primeiro passo foi fazer as sanguessugas morderem esse pedaço de carne, o que foi bem fácil pra falar a verdade. Eu peguei ele com uma pinça e fui levando até a cara delas, até elas grudarem. Daí eu fiquei fazendo isso até que todas ficassem grudadas na carne, mas dá pra perceber que a qualidade da água ficou péssima por causa do fígado. Então eu decidi deixar as sanguessugas comerem o fígado fora d'água, já que na natureza é assim que elas preferem se alimentar. E embora algumas tenham soltado do pedaço de carne e começado a fugir, 3 delas ficaram, então deu pra ver enquanto começavam a comer. E o mais legal é que realmente dá pra ver elas contraindo a garganta e expandindo enquanto usam os dentes pra triturar a carne e depois sugam aquele caldinho pro corpo delas. Mas as coisas não saíram como planejado, porque do nada essa sanguessuga aqui resolveu soltar da carne e começou a rastejar por aí. Ô parcinha, volta pra cá, eu tô gravando um vídeo. Daí as outras duas também se soltaram e uma decidiu se enfiar no pedaço de carne e a outra só foi embora rastejando. Pelo menos deu pra ver elas comendo um pouco e é por isso que eu adoro timelapse. Dá pra pegar umas coisas aleatórias e interessantes. Mas essas sanguessugas não chegam nem perto de ser tão interessantes quanto o próximo timelapse, porque vai ficar mais legal conforme o vídeo avança. Então no segundo timelapse a gente vai gravar besouros que comem carne. É, você ouviu certo. São besouros que comem carne. E eles recebem esse nome, adivinha por quê? Porque comem carne. E bom, deixa eu mostrar porque isso é tão legal. Como dá pra ver, tem alguns besouros carnívoros adultos aqui, mas a maioria ainda tá na fase larval, o que significa que eles estão ainda com mais fome do que o normal, o que é ótimo pra gente. E o mais legal desses insetos é que eles conseguem literalmente comer toda a carne de um animal, ao ponto de só sobrar o esqueleto dele. Pois é, e é exatamente isso que eu quero gravar nesse time-lapse. E bem aqui tem milhares de besouros carnívoros, ao ponto de que se eu colocasse o meu dedo aqui, provavelmente viraria esqueleto. Quer saber de uma coisa? Eu vou testar colocar um petisco de cachorro aqui dentro, então eu quero fazer um timelapse bem rapidinho. Então eu coloquei o petisco ali dentro e galera, as coisas vão ficar legais com esses besourinhos. Mas como vocês devem imaginar, comprar todos esses insetos e vermes malucos é extremamente caro e eu precisei administrar muito o meu dinheiro. Beleza, voltando pros besouros que comem carne, se você tava se perguntando, não demorou muito pra eles começarem a cobrir esse petisco de cachorro. Olha, esses petiscos aqui eu compro pro meu cachorro Jet e são feitos com ingredientes reais de
carne bovina de alta qualidade, que o Jet ama. E isso explica porque essas larvas querem muito atacar ele. Dá pra ver que amaram. O cara foi bem louco que, logo depois de só alguns desses besouros grudarem no petisco, praticamente todos eles vieram atrás. Até que literalmente esse pedaço de petisco deixou de parecer um pedaço de petisco. Virou tipo um pedaço de besouro carnívoro ambulante. Não dá pra ver mais nada além deles, tem muitos aqui, né? Caraca, maluco, esses besourinhos aqui estão numa larica que só, viu? Daí eu peguei o que sobrou do petisco e balancei bastante, porque se você se lembra, nosso objetivo é ver se eles conseguem transformar um animal em esqueleto só comendo a carne dele. E não quero que fiquem empanturrados com isso. Mas enfim, considerando que esse petisco ficou aí tipo 10 minutos, eles fizeram um bom progresso mastigando ele, né? Olha aqui, dá pra ver que tá faltando vários pedacinhos dele. Tá bom então, pro nosso prato principal desses carinhas aqui, eu tenho uma cabeça de pato. Então vamos ver se eles conseguem transformar isso aqui num crânio de pato branquinho. Mas relaxa galera, não fui eu que fiz isso com o patinho, eu só comprei isso na Pet Shop, tá bom? Aparentemente é comida de cachorro. Aí, Jet, quer experimentar isso daqui? Será que os besourinhos vão gostar? Bom, parece que ele tá curtindo o saborzinho, hein? Com aprovação de sabor pelo Jet, eu não perdi tempo e coloquei isso dentro do nosso tanque. Vamos ver o que os insetos vão fazer. E olha, as coisas ficaram muito interessantes, porque muitos deles foram atraídos pela cabeça de pato nojenta. E praticamente todos os besouros começaram a se juntar na base da cabeça. Caramba! Esses carinhas foram mastigando lentamente as penas da cabeça do pato. E era legal porque dava pra ver o grupo de besouros carnívoros subindo pela lateral. E eles comeram tanto que chegaram a derrubar a cabeça de lado. E depois de um tempo ficou tão nojento porque eles tinham coberto totalmente a cabeça e estavam entrando e saindo de várias partes dela como um buraco no bico. E depois de deixar por 24 horas inteiras, dá pra ver quanto eles mastigaram de toda a cobertura e como ficou bem nojento. Mas o estrago de verdade foi feito na parte de baixo do crânio, onde foi completamente mastigado. Esses aqui são os ossos reais do crânio de pato e é completamente nojento. Parece tipo a cabeça de um pato zumbi nesse ponto. Caramba, galera, vocês não têm ideia de como isso aqui tá fedendo. Eita, mas olha isso aqui. Na verdade, eu tô até surpreso que não virou tipo um crânio totalmente branco, porque eu sei que esses besouros fazem isso às vezes, mas acho que faz mais sentido, porque isso aqui é meio que comida de cachorro. Então acho que é sucesso, né? Eles destruíram isso daqui. Bom, galera, mas eles vão ser uma adição bem interessante à minha coleção de pets, não acham? Beleza, tamo quase no teste final dos 10 mil tenébrios contra a melancia. Mas antes, eu tô animado pra mostrar o timelapse número 3, que é uma criatura alienígena cavando. Vocês estão ligados àquelas pessoas que montam colônias de formigas em 2D pra pegar imagens delas cavando túneis ao longo do vidro? Bom, esse bicho que parece um alienígena consegue fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o escorpião vinagre e é o mesmo de alguns vídeos atrás do meu canal. Eu chamo ele de alienígena porque olha só esse bichinho, ele é muito estranho e tem essas garras na frente do corpo que ajudam ele a cavar. Doideira, né? Bom, e como dá pra ver, pra esse carinha aqui eu enchi esse tanque com um monte de argila, mas se olhar bem eu deixei um buraco vazio na lateral daqui do vidro, então quando eu encher isso aqui com terra, o escorpião vinagre não vai conseguir fazer um buraco em outro lugar além desse buraco que eu deixei na argila, que dá pra ver bem aqui ó, na lateral do vidro. Beleza, assim que eu acabei de colocar a terra eu não perdi tempo e deixei o nosso amiguinho lá dentro, e esse alienígenazinho aí não tava querendo cavar não, ele começou a tentar escalar pra fugir do nosso tanque, mas isso porque eu esqueci de ajeitar algumas coisinhas pra ele. Primeiro de tudo, eu coloquei um potinho de água aqui e depois comecei a usar meu dedo pra cavar um pequeno túnel embaixo dele. Agora, quando ele vier pra cá, vai achar a entradinha da toca que eu fiz e quando estiver pronto pra cavar, vai saber por onde começar, né? Então, galera, eu fui e deixei minha câmera de timelapse em outro cômodo pra observar o que essas criaturas fazem quando ninguém tá olhando. E bom, nas primeiras horas, como era tecnicamente dia, dava pra ver que ele tava bem ativo na parte de cima, tentando escapar. Mas no segundo que ficou de noite, esse cara foi pra área da toca e começou a cavar igualzinho a uma furadeira, olha só. Gente, olha esse replay aqui, que demais. Que bicho interessante. Dá pra ver esse monte aqui crescendo do lado de fora, enquanto o escorpião vinagre tira toda a terra do túnel. Cara, eu acho que esse vídeo aqui é um dos mais nítidos já gravados dessas criaturas cavando. Que louco. Bom, agora que o túnel tá terminado, você deve estar se perguntando por que ele fez esse túnel. Bom, ele faz isso aqui pra caçar.
E olha só, eu tenho um grilinho bem aqui. Vamos soltar ele aqui. Bom, depois que eu soltei o grilo, ele começou a andar por toda a parte de cima. Mas mal sabia ele que o escorpião vinagre estava logo ali embaixo, esperando ele entrar na toca para virar comida. Um tempinho depois, o grilo fez exatamente isso. Começou a se espremer pela abertura que foi cavada na noite anterior. Foi entrando fundo bastante até onde o escorpião vinagre estava. O vidro ficou meio embaçado aqui quando eu trouxe pro local de gravação, mas dá pra ver que o escorpião começou a atacar o grilo e começou a perseguir ele pra fora da toca. O grilo até tentou escapar, mas não teve jeito. As garras do escorpião vinagre são fortes demais. Eu sei que não dá pra ver direito aqui, mas eu posso garantir pra vocês que o grilo não tá mais entre nós. Pobre grilinho, mas foi incrível. Mas beleza, hora de pegar esse carinha aqui e devolver ele pro terrário original que eu fiz. Meu povo, chegou a hora da verdade. Hora de pegar o nosso timelapse com os 10.000 tenébrios. Tá, eu não vou perder tempo e vou gravar umas coisas agora mesmo, mas antes da melancia, eu quero começar com uma coisa muito mais interessante, isso daqui, que é literalmente um pedaço de isopor. Então vamos colocar o nosso pedaço de isopor. E você deve estar se perguntando, o que cacilda você tá fazendo, mano Terra Green? Bom, isso é porque os tenébrios têm uma habilidade especial completamente insana. Eles conseguem de algum jeito digerir o isopor. Cara, fala sério, que habilidade mais maluca, né? Mas eu precisava gravar um timelapse mostrando isso. E imediatamente esses caras começaram a subir por todo o isopor, cobrindo ele inteiro. E olha, meu povo, eu confesso que eu não faço a menor ideia do porquê tenébrios conseguem fazer isso, mas a parte mais louca desse timelapse é que dá pra ver que ali embaixo tem um momento que os tenébrios decidem abrir um buraco enorme na lateral do isopor pra literalmente entrar nele e comer mais. E eles ficam ali rastejando e mastigando, é muito louco. E bom, depois de deixar esse isopor aí a noite toda, eu sacudi os tenébrios pra ver o estrago que aconteceu. E olha só isso. Primeiro de tudo, aquele buraco que os tenébrios abriram na lateral tá nojento e ainda tá lotado de vermes até a borda. Daí toda essa parte de cima tá cheia de marcas de mordida. Isso provavelmente tá oco e cheio de vermes. Não. E tá, se você tá se perguntando sobre os outros pedaços de isopor, basicamente aconteceu exatamente a mesma coisa. Realmente eles estavam morrendo de fome. Bom, acho que agora tá na hora de pegar a nossa melancia pra fazer o timelapse final. Beleza, eu tô com uma faca aqui pra cortar isso e deixar à mostra a parte boa. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu coloquei a melancia direto nesse tanque pra começar o teste imediatamente. Como vocês imaginam, os tenébrios começaram a subir na melancia na mesma hora. Além disso, eles amam melancia porque ela é super açucarada e docinha, e também porque é composta por 92% de água, então eles conseguem se hidratar bastante. E é muito louco porque dá pra ver como a melancia tá vermelha e bonita agora. Bom, levou só algumas horas pra esse vermelho vivo começar a sumir completamente, enquanto milhares de tenébrios começaram a subir por toda a melancia, roendo pedacinhos minúsculos. E acreditem ou não, isso tudo só levou 12 horas. Eu literalmente só deixei isso durante a noite. Beleza, eu acabei de olhar isso pela primeira vez desde que acordei. Primeiro de tudo, tá cheirando muito mal, tá fedendo mesmo, mas olha isso. Tinha uma cor vermelha viva, tipo 10 horas atrás. E tá parecendo que tá apodrecendo completamente por causa do que eles fizeram. Eu não queria falar não, mas isso aqui tá uma nojeira de verdade. E fizeram vários buraquinhos nela, tá vendo? A partir daí eu movi o tanque pro chão pra continuar o resto do timelapse. Mas como dá pra ver nessa filmagem, parece que eles deixaram de ter interesse na melancia, eu não sei mais. Praticamente nenhum deles estava comendo mais. Quer dizer, parecia bem podre pra ser sincero, então faz sentido eles não quererem comer, né? Então eu decidi parar o timelapse já que não tava mais dando certo. 24 horas depois eu voltei pra ver o que tinha acontecido e caramba, o que é isso daqui? Isso aqui tá completamente nojento. E esse mofo crescendo nas melancias, caramba. Mas pra minha surpresa, quando eu olhei por baixo das melancias, tinha buracos enormes mastigados na parte verde da casca. E tipo, essa melancia aqui tava com muita coisa mastigada, olha só. Então acho que os tenébrios realmente estavam comendo a melancia, mas não tava aparecendo no timelapse porque tava acontecendo por baixo, fora da nossa visão. Mano do céu, isso é insano, eles conseguiram comer muita coisa. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido algo novo nesse vídeo, ou se divertido com os timelapses que eu mostrei. E sobre os 10.000 tenébrios, bom, eu vou ver se eu consigo doar pra um pet shop ou pra alguma coisa assim. Não vou ficar com essa nojeira, né? Bom, como é o último vídeo que eu tô postando em 2025, eu só quero dar um agradecimento enorme e especial pra todo mundo que assistiu o canal esse ano. A gente cresceu demais de verdade, postou muitos vídeos divertidos e muito legais. Então, de coração, meu povo, eu agradeço demais vocês.